pessoal do sexto ano, então nós vamos falar um pouquinho sobre os ângulos agora, tá? Então, a gente vai começar algumas noções de geometria. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre o ângulo. Eu tenho aqui dois desenhos, tá? Na página 85 da apostila de vocês, tá? Eu tenho aqui dois desenhos de relógio e esses relógios, eles vêm propor pra gente fazer cálculos com ângulos. Então, olha só. Em uma volta inteira de uma circunferência, nós temos sempre 360 graus. Então, a gente já sabe, a volta inteira tem 360 graus. Num relógio, por exemplo, nessa abertura aqui, ó, onde o ponteiro maior tá no 12 e o ponteiro menor tá no 1. Nessa abertura, quantos graus teriam? Como a gente faz essa conta? Bom, a gente tem que primeiro pensar o seguinte: se a volta inteira tem 360 graus, eu vou ter que dividir esses 360 graus em 12 partes, porque eu tenho 12 horas, tá? Quando a gente divide, a gente tem o resultado 30 graus. Isso significa que cada pedaço de uma hora vai medir 30 graus. E aí, a partir disso, a gente vai começar a somar, a gente consegue fazer as contas com o relógio. Então, ó, cada pedaço de uma hora tem 30 graus. Então, nesse caso aqui, esse ângulo que os ponteiros estão formando medem 30 graus. Agora, olha esse caso aqui. Quantos graus será que o ponteiro está formando aqui, ó? Que os dois ponteiros estão formando? É só a gente ir contando de 30 em 30. Então, ó, aqui já são 30 graus, aqui mais 30, mais 30. Então, ó, a gente vai ter que ir somando todos esses 30 graus aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 30 graus. Isso significa que eu tenho 6 vezes 30, eu tenho nesse pedaço 180 graus, tá? Então, 30 vezes 6, 180. Reparem que curioso. Se uma volta inteira tem 360 graus, a metade da volta vai ter 180 graus, tá? Tanto faz a gente ir calculando de 30 em 30, quanto a gente pensar nisso. Se uma volta inteira tem 360, só a metade da volta vai ter 180, tá? Bom, no relógio fica fácil da gente calcular o ângulo. Mas e se a gente não tem o relógio, como é que a gente faz? Bom, aí entra uma régua, um estilo de régua diferente da que a gente está acostumado. A gente está acostumado com a régua de centímetros, de 30 centímetros, de 15 centímetros, para medir distâncias. Esse aqui é o transferidor. Então, como que funciona um transferidor? O transferidor, ele tem os ângulos, as medidas dos ângulos, e ele tem o que a gente chama de linha de apoio. Então, ó, isso aqui, essa parte da régua aqui, ó, é o que a gente chama de reta de apoio, linha de apoio, tá? E aqui em cima, aqui bem no meinho, deixa eu ver se vai focar para vocês verem. Ó, tá vendo bem aqui no meinho? Nós temos o meio da nossa linha de apoio. Esse meinho aqui tem que ficar no meio do nosso ângulo, bem no vértice do nosso ângulo. E onde é o vértice do nosso ângulo? Eu coloquei dois desenhos aqui, ó. O vértice é esse cantinho, ó. Ele pode estar tanto aqui, e se o ângulo tiver para o outro lado, ele fica aqui, tá bom? Bom, então como que a gente usa o transferidor? Antes de mais nada, vamos
observar como que ele funciona aqui, ó. Vou trazer assim para vocês verem. Ó. Olha que interessante. O transferidor, a gente tem os mesmos ângulos, começando do 0, 0, 10, 20, 30, 40, na parte de baixo. E temos também os mesmos ângulos na parte de cima, o 0 começando desse lado de cá. Ô, Pro, mas por que que isso acontece? Por que que tem duas vezes o número? Simples. Olha aqui nesse exemplo aqui. Se o ângulo está com a abertura para esse lado de cá, eu vou encaixar o centro do transferidor no centro do ângulo, no vértice do ângulo, e o 0 que está na parte de baixo, o 0 tá aqui, ó, encaixadinho no ângulo. Tá vendo? Agora, então, para medir o ângulo desse lado, eu preciso usar esses números que estão na parte de baixo. Quando eu for medir esse ângulo aqui, já é o contrário, ó. Eu vou encostar o centro o centro do transferidor no vértice do ângulo. E agora, o 0 que eu vou usar é esse daqui, ó, a medição aqui de cima. Porque aqui embaixo eu começo no 180. Então, é por esse motivo que o transferidor tem números começando do 0 aqui e começando do 0 aqui. Por quê? Dependendo do lado que o ângulo tiver desenhado, você consegue medir. Então, vamos medir esse aqui, ó. Vamos começar medindo esse. Então, eu encosto o centro no vértice. O 0 tem que estar alinhado aqui com a linha do ângulo. E aí, a gente vai medir ali, ó. Como que eu meço? Igual na régua mesmo, igual a gente usa a régua. Cada tracinho desses aqui, ó, é um ângulo, 1 grau. E quando junta 10 tracinhos, fica 10 graus. Então, vamos somar. 10, 20, 30, 40, 50. O 50 tá aqui, ó, junto com 130. E aí, eu conto quantos pauzinhos tem. 1, 2, 3. Então, esse mede 53 graus. Esse ângulo aqui. Tá bom? Agora, quando a gente for medir esse lado, mesma coisa. Centro do transferidor no vértice do ângulo. Então, ó, o vértice é bem esse cantinho. No vértice do ângulo. 0 no 0, tá? E agora, a gente conta. Ó. Contando, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 55 graus. Esse ângulo aqui está medindo 55 graus. Tudo bem? Então, todo transferidor, vocês vão ter uma linha de apoio, que é essa linha que liga o 0 no 180, tá? E um centro do transferidor. Esse centro é o que você vai encostar no vértice do ângulo que você tem. Tudo bem? Certo? Bom, então, aprendemos como a gente usa o transferidor, agora vamos para o compasso. Então, como funciona um compasso? O compasso, ele tem uma ponta de agulha, cuidado, isso é uma agulha de verdade, ela fura, tá? E uma ponta de lápis. A ponta de lápis é o que a gente usa para riscar. E a ponta seca, que é a ponta de agulha, a gente chama de ponta seca, é o que a gente usa para fixar o compasso na folha. Então, olha só, eu tenho aqui uma marcação.
eu fiz uma marca grande, uma bolinha grande para vocês enxergarem aí. Mas essa bolinha, ela é só um furinho normalmente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar a ponta seca, eu vou prender a ponta seca na folha, bem em cima da bolinha que a gente tem. Essa perninha, a perninha da ponta seca do compasso, é onde a gente vai fazer a nossa força. A perninha do lápis fica bamba, fica solta, tá? Só pra gente conseguir virar ela, ó, girar. Acho que eu abri muito o meu compasso, que saiu da folha. Vou fechar um pouquinho e fazer outra. Quais as coisas que vocês têm que tomar cuidado? O compasso de vocês tem que estar com esse parafuso bem apertadinho, para ele não ficar com as perninhas moles, senão conforme vocês giram, ele sai do lugar. E a segunda coisa que tem que tomar cuidado é que a gente tem que fazer força, a gente tem que pôr o peso da nossa mão só em cima dessa perninha. Essa perninha fica completamente solta, tá? Para ela conseguir girar, ó. Isso aqui é treino, tá, gente? Então, eu vou pedir para que vocês façam bastante esse movimento. Vão fazendo aí xizinhos e fazendo circunferências de vários tamanhos diferentes, para vocês treinarem bastante essa parte da circunferência. Bom, pessoal, então agora a gente vai recordar um pouquinho sobre a diferença entre círculo e circunferência, tá? Então, o que acontece? Círculo é a região dentro de uma circunferência. Então, olha só, vamos começar pela circunferência para ver se dá para entender melhor. Circunferência é só a beiradinha, é só essa linha que o compasso consegue fazer. A linha e o pontinho que fica no meio, no centro, tá? Isso é uma circunferência. Círculo é tudo que está dentro de uma circunferência também. Então, além da linha de fora, ainda tem toda essa região aqui eu pintei de azul, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Circunferência é só a linha, círculo é tudo, a região. Bom, pessoal, então, outro instrumento que a gente vai aprender a usar agora é o esquadro, tá? Então, o esquadro tem esse formato triangular, tá? E para que a gente usa o esquadro? Bom, a gente usa bastante para fazer retas paralelas. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma reta e eu quero traçar algumas paralelas a ela. Para traçar essas retas sem o auxílio do esquadro fica muito complicado. Porque é difícil, a gente tem que medir de um lado, medir do outro, para conseguir fazer a reta paralela certinha. Mas com a ajuda do esquadro, fica bem facinho, ó. O que a gente faz? Encosta o esquadro lá na reta que a gente tem, pega uma régua normal, que a gente chama de régua de apoio, e apoia aqui, ó, na base do esquadro. Tá vendo? Qual é o segredo? O segredo é você manter essa régua aqui muito firme, tá? Então, o que a gente vai fazer? Manter essa régua firme e movimentar o esquadro. Então, ó, eu quero uma paralela aqui, eu venho, seguro essa régua e movimento o esquadro. Fiz a primeira paralela. Quero outra? Ai, eu quero um pouquinho mais longe. Tá bom, é só afastar o esquadro a quantidade que você quer. Quer bem pertinho? Tudo bem, ó, dá pra fazer bem pertinho. A única coisa que você não pode, tem que tomar maior cuidado, não pode movimentar essa régua aqui. Essa aqui não tem problema, essa você pode mexer, sempre encostada na régua, tá? Se eu quisesse fazer lá pra cima, pode? Claro. Não mexendo essa régua, você pode fazer paralelas onde você quiser, tá? Bom, então, sexto ano,
eu quero que vocês peguem os exercícios no e-mail, treinem o uso de transferidor, de compasso e de esquadro. Treinem bastante, façam os exercícios que a Neia vai enviar por e-mail. Se tiver alguma dúvida, circula. Façam a correção dos exercícios da semana passada, isso é muito importante. Façam a correção direitinho, porque só corrigindo vocês vão saber se estão conseguindo entender ou não, se tem alguma dúvida ou não. E se ainda assim ficar alguma dúvida, circula o exercício, envia para a Neia, que ela envia para mim e eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos, se cuidem, até a próxima aula.